Será que cozinhar com um tipo específico de panela faz mal para a saúde? Será que existem panelas que devemos jogar fora por serem tão perigosas? E será que existem panelas que são as mais saudáveis? Nesse vídeo vou te contar todos os mitos e verdades sobre as panelas fazerem mal ou não à nossa saúde. Todas as informações que vou te passar nesse vídeo são baseadas em evidências científicas, segundo Camila Vitorino, que é bióloga formada pela USP. Então fica comigo até o final desse vídeo para descobrir qual a melhor panela para a sua saúde. Oi gente, eu sou a Gabi, e sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Nesse vídeo vou te contar toda a verdade sobre a melhor panela para a sua saúde. Mas antes de mostrar tudo para você, eu gostaria de pedir para você curtir o vídeo e se inscrever no canal, pois isso me ajuda muito a continuar trazendo dicas exclusivas toda semana para você. Bom, vamos começar então pelas panelas que são consideradas menos saudáveis, e depois vamos para as panelas que são consideradas mais saudáveis. Então vamos começar com a panela que todo mundo acha que é super perigosa, que é a panela de Teflon. A primeira coisa que você precisa saber é que Teflon é uma marca. A substância impermeabilizante que é utilizada geralmente em superfícies metálicas de panelas não se chama Teflon, se chama politetrafluoretileno, o PTFE. Durante o processo de fabricação do PTFE, são usadas várias substâncias, e uma delas é o PFOA, que é uma substância altamente tóxica para todos os seres vivos. E está contaminando o meio ambiente sim. Já existem vários estudos mostrando que os seres humanos estão contaminados com o PFOA. Mas será que existem resquícios de PFOA na sua panela de Teflon? Bom, existem vários estudos que estudaram isso. Um estudo de 2006, por exemplo, mostrou que não. Se existe algum resquício de PFOA na sua panela, ele não vai passar para a sua comida. Eles testaram com água, e também com uma solução de água com álcool, e mostrou que não libera PFOA. Porém, outro estudo mostrou que o problema não é liberar na comida em si, o problema é que o PFOA passa para a atmosfera na fase gasosa. É como se fosse um gás, então você poderia inalar esse PFOA. Mas será que isso é problemático? Será que vai te causar algum problema? Tem um estudo, onde foi feita uma revisão sobre os tipos de contaminação por PFOA. E esse estudo mostrou que a contaminação de PFOA através de panelas é muito pequena. A gente está sim sendo contaminado por PFOA. Mas as principais fontes de contaminação não são as panelas, e sim os alimentos em geral. Tem PFOA em vários tipos de alimentos, tem na água, tem na atmosfera. Um outro estudo mostrou que o PFOA pode se acumular no organismo. Então mesmo que você esteja exposto a esse PFOA das panelas numa dose baixa, pode ser que o PFOA se acumule no seu organismo. E claro que você não está exposto somente ao PFOA das panelas. Então fica essa dúvida, porque os cientistas ainda não sabem do efeito bioacumulativo do PFOA no nosso organismo, porque realmente nós estamos expostos a doses muito baixas, mesmo considerando a panela, os alimentos, a água são doses muito baixas. Mas será que vai se acumular no nosso organismo e causar um problema no futuro? Não dá para saber. Então o que você deve fazer, se você tiver uma panela de Teflon? Você não precisa se preocupar com a questão da contaminação, porque de fato é muito baixa. Porém, eu prefiro não usar uma panela de Teflon, porque se eu posso usar uma panela que não vai me contaminar, vai ter zero PFOA. Por que eu vou usar uma que vai ter um pouquinho de PFOA? Então eu particularmente acho que é melhor evitar essas panelas de PTFE. Agora vamos para a panela que todo mundo tem medo, mas ninguém sabe direito se é mito ou verdade, que é a panela de alumínio. Faz mal ou não faz mal? O alumínio é tóxico ou não é? Bom, isso depende da dose. O nosso organismo consegue eliminar o alumínio. Existem alguns grupos demográficos que não conseguem eliminar bem o alumínio, por exemplo crianças com menos de 1 ano. Pessoas da terceira idade ou pessoas com problemas renais teriam um problema com alumínio, então nesse caso é bom evitar todas as fontes. Mas as pessoas em geral conseguem ingerir um pouco de alumínio e eliminar o alumínio, não vai ter problema nenhum. É importante lembrar que o alumínio está sendo relacionado a problemas neurodegenerativos, como Alzheimer. A ciência ainda não sabe muito bem se causa ou não causa, mas se você for pesquisar na literatura científica, tem muitos estudos mostrando que existe de fato uma suspeita de que o alumínio possa ser um dos responsáveis, então é interessante evitar. Mas será que só evitar a panela de alumínio está resolvido? Você sabia que a principal fonte de contaminação de alumínio na nossa sociedade são remédios, principalmente antiácidos, e também vários outros remédios que contêm alumínio como analgésico?
As pessoas que usam muito esses remédios vão ingerir muito alumínio, mesmo que elas não utilizem panelas de alumínio. E a segunda fonte principal são os cosméticos que contêm alumínio. O desodorante, por exemplo, as pessoas falam que a pele não absorve tanto o alumínio, mas a verdade é que você respira esse desodorante quando você está passando. Então, nesse caso, você vai ter alumínio correndo pela sua corrente sanguínea. E claro que no futuro tudo isso pode levar a uma acumulação de alumínio, porque o corpo tem um limite para eliminar o alumínio. Então, se você estiver usando muito alumínio, você não vai conseguir eliminar tudo. Então eu quero te falar que as panelas de alumínio são uma fonte mínima de contaminação, e isso é baseado em um estudo científico. Então, basicamente, se você está tomando muitos antiácidos, remédios, usando cosméticos com alumínio, e você não tem panela de alumínio, não vai adiantar nada. Mas falando de panela, será que a panela de alumínio é perigosa? Vai sempre soltar alumínio na sua comida? Depende do que você cozinha nela. Tem um estudo que testou vários tipos de alimentos. Eles cozinharam molho de tomate, que é um alimento ácido, suco de limão, vinagre e chucrute, que também é um alimento ácido. Testaram o cozimento dos alimentos em panelas de alumínio e testaram em placas de vidro. O que esse estudo mostrou é que depende. Se você estiver cozinhando um alimento ácido na sua panela de alumínio como molho de tomate, a sua panela de alumínio vai liberar alumínio na sua comida. Se você for utilizar alimentos neutros, como por exemplo, ferver uma água para fazer um chá, ou cozinhar arroz, praticamente não vai sair o alumínio. Outra informação interessante desse estudo é que eles usaram açúcar, e parece que o açúcar impede um pouco a liberação de alumínio na sua comida. Então o açúcar seria um protetor, mas eles não sabem explicar muito bem. Resumindo, se você tem panela de alumínio, você tem que pensar no que você vai cozinhar nela. Eu não te recomendaria, por exemplo, cozinhar coisas com suco de limão, com sucos cítricos, coisas ácidas na sua panela de alumínio. Cozinhe coisas neutras, ferva uma água para fazer um chá, cozinhe um arroz, faça sobremesas com açúcar, pois assim não vai ter tanto problema. E eu tô te falando isso porque eu sei que muitas pessoas não têm condições de comprar panelas mais caras. E as panelas de alumínio são muito baratas. Então, se você não tem como comprar panelas mais caras, que são mais seguras, continue com suas panelas de alumínio. Mas tente ter uma panela separada, que não seja de alumínio, para você cozinhar coisas ácidas. A próxima panela que quero falar para você é a aço inox, que é considerada uma panela relativamente segura. Mas isso é mito ou verdade? Bom, uma das vantagens das panelas de aço inox é o preço. Apesar de não serem tão baratas como as panelas de alumínio, elas são relativamente baratas. Mas será que elas são seguras? Bom, as panelas de aço inox não são feitas só de ferro, elas são feitas também de níquel e cromo. Podemos ingerir doses pequenas de níquel. O níquel ele vai ser eliminado pelo organismo dependendo da dose. Mas em altas doses, o níquel pode ser tóxico. No caso do cromo, ele é um metal que ele é utilizado como elemento no nosso organismo, mas em altas doses pode causar problemas, principalmente dermatites, alergias na pele. Existem muitas pessoas que são alérgicas a níquel e cromo. E será que o níquel e o cromo da sua panela de aço inox vai passar para a sua comida? Um estudo de 2013 mostrou que sim, o níquel e cromo passam para a sua comida. Mas isso não vai ser um problema se você não é alérgico ao níquel ou ao cromo. Porém, se você é alérgico, é interessante evitar esse tipo de panela, porque é uma fonte considerável de contaminação. Agora vamos falar das panelas mais saudáveis. A primeira panela é a de ferro. Mas será que é saudável cozinhar na panela de ferro? Depende da situação. Será que cozinhar na panela de ferro vai passar ferro para a comida? E será que isso é perigoso? Sim, ferro passa para a comida, mas depende do tipo de alimento que você vai cozinhar. Teve um estudo que mostrou que se você cozinhar arroz, que é um alimento mais neutro, não vai liberar tanto ferro. Mas se você cozinhar molho de tomate, que é um alimento mais ácido, vai liberar bastante ferro no seu molho de tomate. Mas é vantajoso ter ferro na nossa comida? Depende. Se você é uma pessoa que consome muitos alimentos com ferro, não é muito vantajoso, pois excesso de ferro pode fazer mal sim para a sua saúde. Mas se você é uma pessoa que não consome muito ferro na sua alimentação, a panela de ferro é interessante para você. A panela de ferro é um pouco cara, pode ser mais difícil de achar, e é uma panela que precisa de certo cuidado, pois ela enferruja. Mas é uma panela interessante para aqueles que não consomem muito ferro na sua alimentação. Agora vamos falar das panelas de vidro, que são conhecidas como as mais saudáveis. Será que isso é mito ou verdade? Geralmente os aparatos culinários que são feitos de vidro, por exemplo aquelas formas que você faz assados, elas são feitas de vidro borosilicato.
Dentro da categoria panelas de vidro, tem as panelas Vision, que é um tipo de panela de vidro, porém, ela é extremamente difícil de achar no Brasil, e são absurdamente caras. Mas são ótimas. Feitas de um tipo de vidro super especial, que não racha, que não quebra, aguenta altas temperaturas. E apesar de conter uma baixa dose de alumínio, de acordo com o estudo, eles testaram e cozinharam na placa de vidro vários alimentos. E notaram que não tinha nada de alumínio, ou seja, não passou alumínio para o alimento. Então as panelas de vidro Vision são sim seguras para cozinhar, porém são muito caras, tornando inacessível para a maioria. E para finalizar, vamos falar das panelas de cerâmica. Será que elas são saudáveis? E sim, elas são muito saudáveis sim, mas vai depender do fornecedor. Eu pesquisei muito, e infelizmente existem alguns fornecedores que não são muito confiáveis, então é preciso tomar cuidado. Para ajudar você, vou indicar uma marca de panela de cerâmica que é super confiável, que é a Ceraflame. As panelas da Ceraflame são 100% de cerâmica, são atóxicas, ou seja, não liberam materiais pesados. Inclusive tem um vídeo aqui no canal, onde eu conto tudo sobre essa panela, as vantagens e desvantagens. E vou deixar o link do vídeo aqui na descrição para você. As panelas de cerâmica não são muito baratas como as de alumínio ou inox, por exemplo, mas são bem mais acessíveis que as de vidro. Vocês viram que a panela ser saudável ou não para cozinhar é muito relativo. Depende de uma série de coisas. Se você tem condições de investir em uma panela de cerâmica ou de vidro, ótimo. Caso contrário, fique tranquilo e siga as orientações que te passei nesse vídeo. Muito obrigada por assistir até aqui. E não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Beijos e até a próxima dica!